Olá a todos, meu nome é Cássio, eu sou mestrando em performance musical pela Universidade Federal de São João del Rei. O objetivo desta apresentação é descrever as diversas etapas e processos que compõem a performance musical, temática estudada na matéria Tópicos em Performance Musical, que tem como orientador o professor Dr. Leonardo Linhares. Essa apresentação será dividida em duas etapas. A primeira será o recital, onde será feita a performance do prelúdio Opus 23, número 4, do compositor russo Sergei Rachmaninov. A segunda etapa será uma palestra. Nessa etapa falarei sobre alguns procedimentos que foram realizados no processo de interpretação da obra. E também buscamos trazer a perspectiva de autores que têm a visão de música como performance.
Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre interpretação. Passa por algumas etapas que fazem parte desse processo. A palavra interpretação se origina da palavra latim entre pedras, que significaria algo como entre pedras em português. Trazendo para o contexto da música de concerto, a gente poderia entender a interpretação como o momento anterior à performance, o momento em que o músico está lendo a partitura e trazendo todo o seu conhecimento prévio, experiência pregressa a essa leitura, conhecimento sobre o compositor, sobre a obra, sobre o período em que ela foi composta, sobre o período em que o compositor viveu, entre outros conhecimentos que o músico pode trazer consigo. Isso faz com que o músico, o intérprete, ele tenha um conhecimento que vai além dos códigos escritos na partitura. O pesquisador Frank Cohen, ele tem uma definição que ele coloca como da interpretação da música, que ele fala: interpretação designa em música a leitura singular de uma composição com base em seu registro, que é representado por um conjunto de sinais gráficos que forma a imagem do som. Partindo dessa definição, podemos entender essa leitura singular da partitura como uma leitura nas entrelinhas, ou seja, uma leitura que será influenciada pelo conhecimento prévio que o músico traz com ele, como foi falado anteriormente. Essa leitura vai além, né, dos códigos da partitura, do que tem escrito em notas musicais. Gostaria também de falar de algumas etapas que foram seguidas por mim durante o processo de interpretação dessa obra que foi apresentada anteriormente. Gostaria de começar falando sobre o compositor. O compositor Rachmaninoff, que foi um compositor russo, ele nasceu na Rússia no dia 1º de abril de 1873. Ele iniciou os estudos de música com sua mãe, que era professora de piano. Mais tarde ele também estudou no Conservatório de São Petersburgo e também após ele e a família terem passado por dificuldades, ele teve o auxílio do seu primo Alexander Slot para se mudar para Moscou, onde ele começou estudos no conservatório daquela cidade. Durante os seus estudos no conservatório de Moscou, Rachmaninoff ele teve a orientação de professores como o Anton Arensky. Participou também de vários eventos culturais lá em Moscou, tendo também a oportunidade durante esses eventos de conhecer os grandes compositores de sua época. São compositores como Tchaikovsky e o pianista e compositor Anton Rubinstein. No ano de 1888, o Rachmaninoff iniciou seus estudos de composição. Teve na sua primeira música publicada em 1892, quando ele assinou um contrato para publicar o Prelúdio, Opus 2, número 3, em Dó sustenido menor. Também nesse mesmo período que ele compôs esse prelúdio e publicou, tem outros compositores também que eram contemporâneos deles, que estavam publicando também vários livros de prelúdios, e o que era uma coisa nova nesse tempo era ter o prelúdio como uma peça independente, que anteriormente ela era uma peça que era tocada e composta já para introduzir uma outra peça. Rachmaninoff inclusive escreveu 2 conjuntos de prelúdio. O primeiro foram os 10 prelúdios, opus 23. Eles foram compostos entre os anos de 1901 e 1903. E o segundo grupo de prelúdios foram os 3 prelúdios, opus 32.
O gênero prelúdio, ele é um tipo de composição instrumental. Como falei anteriormente, ele originalmente foi composto como um movimento instrumental que precedia uma obra maior, como são exemplos os prelúdios e fugas do Cravo Temperado de Bach, entre outros compositores desses períodos anteriores ao romantismo. Eles evoluíram também de improvisos feitos por instrumentistas antes de apresentações, para testar afinações, timbres do instrumento e até mesmo para introduzir a tonalidade da música para coros de igreja, para cantores. Os primeiros prelúdios conhecidos foram compostos, eles são datados do ano de 1448. Eles foram amplamente utilizados durante o período barroco, como introdução para outros movimentos mais complexos. Como o Bach, né, que foi falado, com o cravo bem temperado, que ele compôs 24 prelúdios e fugas, que eles abrangiam todas as tonalidades maiores e menores, com os prelúdios sempre sendo utilizados para introduzirem as fugas, como se fosse um tipo de uma preparação para as fugas. No período romântico isso foi mudando, os prelúdios começaram a ser compostos e performados como obras independentes. Eles se desvencilharam, já nesse período foi se desvencilhando do legado dos compositores do passado, do barroco e do clássico. E nesse cenário tiveram compositores como Chopin, Scriabin, Hummel e o próprio Rachmaninoff, né, que escreveram suas séries de prelúdios independentes para piano. O prelúdio Opus 23, número 4, do Rachmaninoff, que é o que foi apresentado anteriormente, ele foi composto em 1903. Foi no mesmo período em que o Rachmaninoff também compôs o concerto para piano número 2, que é bem conhecido, a sonata para violoncelo e piano. Também esse período o compositor passou por diversos problemas pessoais e profissionais. Ele até inclusive teve que passar por uma série de tratamentos hipnoterápicos, mas também passando por experiências de muita felicidade. Tem um registro nesse período também do seu casamento, que tem acontecido pouco tempo antes da composição do prelúdio número 4. Inclusive um pianista, o Anton Ashkenazi, ele cita em uma entrevista que essa obra ela evoca uma felicidade idílica, mostrando assim um pouco do caráter que traz nessa obra, nesse prelúdio do Rachmaninoff, que mostra um pouco, reflete um pouco do que ele estava passando nesse período, tanto de coisas boas quanto também por momentos ruins, e que influenciou diretamente no estilo e no caráter dessa composição. Essas informações também são bastante importantes na hora que a gente está passando por esse processo de interpretação. Nós estamos vendo ali a partitura, buscando mais informações, entendendo melhor o caráter dela, e juntando todas essas informações, a gente vai tendo uma ideia melhor de como comunicar essa música, de como trabalhar ela para isso. Esse prelúdio, ele tem uma atmosfera simples e um pouco soturna, tem um caráter introspectivo,
uma melodia cantável e lírica, né? A configuração do acompanhamento dela são em acordes quebrados, em arpejos, né? E esse movimento que ele faz de ir para os agudos e voltar para os graves, ele traz também umas características do movimento da barcarola. A obra, o Prelúdio é uma obra curta, né, relativamente curta, que tem um total de 77 compassos. É uma obra que a gente chama geralmente de peças características, que ela tem um caráter predominante nela, uma peça mais curta e um caráter predominante, tanto que ele já nos primeiros dois compassos já estabelece ali a tonalidade com os arpejos em Ré maior, e inicia a melodia já no terceiro compasso, o tema da música. E é uma coisa que vai com mesmo o caráter, sem grandes mudanças, assim, do começo até o final dela, durante esses 77 compassos. Ele tem uma estrutura que que dá pra gente, a gente consegue memorizar ela mais facilmente do que outras músicas, porque ela tem uma estrutura bem direta e simples também, que ele é formado por uma introdução, que tem 2 compassos, que vai do compasso 1 ao compasso 2. O tema ele é apresentado já a partir do terceiro compasso e vai até o compasso 18. E depois é seguido de 3 variações que desse mesmo tema, acrescentando só algumas vozes superiores e algumas variações nos acordes arpejados. E no final dela, do compasso 73 ao 77, tem uma pequena coda e já termina. Isso é uma coisa que faz com que a gente consiga ter uma facilidade assim para memorizar essa música. Agora, sobre esse processo de memorização, eu pretendo falar um pouco mais agora nessa próxima parte, que a gente vai falar de prática deliberada. A etapa de prática deliberada está relacionada ao estudo prático do instrumento e ao desenvolvimento de diversas competências e habilidades que são necessárias para a prática musical, que vai desde a exploração da música até a criação de estratégias que vão guiar o desenvolvimento técnico e musical. Essas estratégias adquiridas durante esse processo da prática deliberada também vão servir como um suporte no momento da performance. Aqui eu gostaria de trazer as ideias do pesquisador Schaff, onde ele divide esse período esse processo de prática deliberada em 5 etapas. A primeira ele chama de exploração, que é a etapa onde você tem o primeiro contato com a música, é feita a primeira leitura, vai se buscando nessa etapa o conhecimento da música, o conhecimento geral da estrutura, vai buscando também momentos e passagens que são mais complexas. Tem diversos pontos assim, que a gente busca durante essa etapa, como também buscar conhecer mais o caráter da música. Nesse período, a gente faz praticamente uma avaliação prévia da música, nessa etapa.
Na segunda etapa, o Schaffen ele chama de sessão por sessão. Nessa parte a gente separa a música em diversas sessões, pequenas sessões, e vai estudando essas sessões até que vença as dificuldades contidas nessas sessões separadamente, e aí vamos juntando cada sessão menor juntando a outra, até formar grandes sessões que a música fique mais fluente. Os tamanhos dessas sessões também vai depender da escolha do músico que está estudando e da dificuldade, da complexidade que vai ter nessa música. Nessa etapa também tem decisões importantes, interpretativas e técnicas, como decisão dos dedilhados, que a gente vai buscando conhecer melhor, né, a estrutura da música, as passagens, as complexidades. Nessa música do Rachmaninoff, nesse prelúdio, tem umas particularidades relacionadas ao dedilhado, que são acordes que eles são muito abertos e uns acordes que não são tão comuns de serem tocados, e a gente tem que decidir os dedilhados de uma forma mais independente, que vai se encaixar na mão de cada um. E também nessa etapa a gente começa a memorizar a música. Quando a gente vai também memorizando os dedilhados, percebendo mais detalhes da música, e começa a memória a ficar mais visível para a gente poder resolver alguns tipos de dificuldades. A próxima etapa é o chamado estágio cinza. Nesse estágio, o terceiro, ele acontece o desenvolvimento da automaticidade dos movimentos. Isso geralmente acontece pela quantidade de repetições que vai sendo feita ali, tentativas de seguir cada trecho da música sem diminuindo, tentando eliminar as dificuldades daqueles trechos, e termina que vai se repetindo várias vezes cada trecho. E nessa etapa a memória sinestésica ela passa a ser mais presente na prática, que é um tipo de memória que é tida como menos confiável para o momento da performance, porque ela acontece inconscientemente, sem a necessidade da gente ter em mente assim, um conhecimento sólido da estrutura, das notas, e com isso, né, traz a necessidade da busca por mais controle através do desenvolvimento da memória conceitual, que seria esse conhecimento da estrutura da música, das notas, dos acordes, dos fraseados, através de uma memória mais consciente. O estágio seguinte, o Schaffen, ele chama de juntando as peças, que seria quando a execução das sessões já está mais fluente, né? Começa-se a conectar umas às outras e inicia também a criação de um mapa mental, que serve para tocar toda a música de memória, a criação desses mapas. A gente termina criando um esquema para a recuperação da memória durante a performance, né, a execução. Isso vai trazendo mais segurança para o momento da performance, porque evita de a gente ter o branco, né, o que chama de branco quando está no momento ali de tensão, né, durante a execução, que está envolvido o público, ansiedades e coisas assim.
esse, esse estágio de... Esse estágio é muito importante para isso. O próximo, quarto estágio, é o que ele chama de polimento. Nessa etapa, o músico já sabe tocar a música de memória, também já foram consolidados esquemas de recuperação de memória que foi feito no estágio anterior. E nessa etapa o músico já consegue, a gente já consegue pensar em alguns ajustes de concepção musical, o estilo também, os refinamentos das ideias musicais, dos fraseados, ouvir melhor como está soando, né? Conseguir ter uma ideia melhor do que a música está soando, ter uma visão mais detalhada de pequenos ajustes que ainda precisa a música. E a próxima etapa que ele coloca seria a etapa de manutenção. É a última etapa porque quando a gente chega nessa etapa de manutenção, a peça já está num estágio de maturação que já está pronta para apresentação, para performance. Então a manutenção seria o tempo entre a finalização da preparação dessa música e a performance. Nessa última etapa, o objetivo é manter esse refinamento técnico, manter o dedilhado, a prática, as estratégias de recuperação de memória também, para que a música se mantenha em condições até o momento da performance. Uma outra etapa bastante importante nesse processo de interpretação é a análise de performance, que geralmente é feita através de vídeos. A minha análise eu pesquisei vídeos no YouTube e encontrei diversas gravações e eu separei apenas 3 para poder me aprofundar nelas e fazer a análise da interpretação, o que se reflete na performance desses 3 pianistas. Os 3 pianistas que eu escolhi foi o Vladimir Ashkenazy, Nikolai Lugansky e Richter, que são 3 pianistas já com a carreira bastante consolidada e reconhecidos. Nas gravações foram vistas diversas diferenças assim, interpretativas entre si. Uma coisa que remonta a uma ideia que é trazida pelo Almeida, da reiterabilidade não redundante. E o que a gente vai falar também depois no momento da performance. Essas gravações, cada uma foi ouvida ao menos 5 vezes, o que fez com que trouxesse um pouco mais de familiaridade com a música de cada performer e começasse a perceber melhor cada diferença, cada nuance que eles trazem na música, mostrando a forma como eles pensavam naquela música. Uma das 3 principais diferenças assim, que eu pude encontrar mais visível, que a gente pode observar, foi o tempo de cada performance. Que a escolha delas também vai de acordo com o gosto pessoal e com o que cada um tem de conhecimento prévio sobre a música, sobre a obra, sobre o compositor, e vai fazer com que você reconheça aquela performance como mais ou menos interessante para você. Esse tipo de análise de gravações, de vídeos ou de performance é bastante importante nesse processo de interpretação. Alguns autores também mostram que essa análise eles comparam com a revisão bibliográfica para trabalhos escritos.
e diz que auxiliam em diversos aspectos, como na memorização, na familiarização com a música e traz ganho de eficiência no tempo de aprendizagem da peça. Bom, e para finalizar, gostaria de trazer algumas considerações sobre a performance musical, tendo a perspectiva da música como performance em contraposição a uma visão de música como texto. Como aqui estamos falando de uma música de concerto ocidental, um dos fatores mais distintos dessa música é a escrita musical. Essa que tem uma importância ímpar para a música. Através desses registros que nós temos acesso hoje a músicas que foram escritas há centenas de anos atrás. Porém, também ao estudarmos uma partitura, devemos tomar as devidas precauções, pois pode existir uma excessiva valorização da partitura e o que traz alguns riscos para a nossa performance. O sistema de notação musical tem diversas limitações. Ele foi desenvolvido originalmente como uma ferramenta de fixação de tempos e intervalos sonoros. Hoje a partitura nos traz diversas informações, umas informações mais elaboradas, mais detalhadas, muitas vezes pequenos textos ali indicando, porém ela ainda não representa fielmente os aspectos sonoros da música. Isso é um ponto que devemos ter cuidado ao estudarmos. A notação, ela nos oferece os registros gráficos da música, que é que a gente chama de partitura, uma importante ferramenta para o desenvolvimento da interpretação musical. Ela nos dá um diálogo direto entre o intérprete e o compositor, além também do diálogo entre épocas distintas da nossa contemporaneidade com o período que foi escrita essa música. A representação sonora, ela só foi amplamente reconhecida a partir do desenvolvimento e difusão de ferramentas tecnológicas de gravação de som. Ela que fez com que pudéssemos ouvir a música. Com o advento da gravação também surge a possibilidade de desenvolver estudos e análises por meio dessas gravações e possibilita também se dessa visão de música como texto escrito, ter um pouco da autoridade desse texto e começa a se considerar mais o que a gente está ouvindo, a música, o som que é predominante na música. Sendo um exemplo disso também, temos o Centro Histórico, Centro de História e Análise da Música Gravada, que eles quebram os laços com uma tradição que é da visão da música como texto, né? Eles ampliam os horizontes e trazem a visão de música como performance através das análises de gravações de performances. Esse termo performance ele vem sendo objeto de discussões entre vários autores, como posso citar aqui o Alexandre Zameiti Almeida, o Frank Cohen, John Rank, entre outros autores também, porque existem alguns equívocos rodeando essa terminologia. E muitas vezes leva a uma confusão na compreensão do conceito. Esses autores citados também eles nos trazem essa visão de performance como um processo aberto. Eles começam a dissociar do conceito de música como texto, porque a performance existe com diversos fatores, como o público, o intérprete que vai performar e também a existência do compositor. Alguns pontos também que podemos abordar sobre essa visão trazida por esses autores citados é a ideia de música como processo colaborativo.
quando olhamos por essa perspectiva, temos o entendimento que a obra musical, como performance, contempla não somente um agente, o intérprete, mas ele se contempla nos diversos agentes, como foi falado, o público, o intérprete e o compositor. E isso faz da performance não só um acontecimento musical, mas um fenômeno social. Um outro ponto relevante que eu acho bom destacarmos aqui é a performance. Sobre a performance, é o chamado reiterabilidade não redundante. Isso é um dos diversos fatores que são motivo das performances não serem iguais. Esse fator leva em consideração alguns outros fatores, como os diversos agentes integrantes da performance, que são compositor, intérprete e público, as experiências pregressas do intérprete, o público, as experiências do público com o grau de conhecimento do público, fatores também como instrumentos musicais acústicas do ambiente, entre outras diversas variáveis também que fazem de cada performance única. Além de todo esse processo do performer, do processo anterior à performance, como a gente falou no início dessa palestra, que é o processo de interpretação, onde cada intérprete vai ter sua bagagem, suas experiências, seus conhecimentos, e que vai fazer daquela interpretação única. Isso vai se refletir nesse momento da performance, fazendo com que ela seja única também. Para finalizar, eu gostaria também de trazer aqui uma definição de performance que foi feita pelo pesquisador Paul Zumthor, que a performance é o ato presente e imediato de comunicação e materialização de um enunciado poético, ato que requer além do texto e, portanto, de seu autor, intérprete e ouvinte. Bom, e para finalizar, gostaria de agradecer ao professor que foi orientador da matéria, Leonardo Linhares, ao programa de pós-graduação em música da Universidade Federal de São João del Rei e a todos que estão assistindo.